Fala aí, galera, se você gostar desse vídeo, curte e compartilha. Vem comigo? Corrida da vida, graça e paz seja multiplicadas na sua vida. A palavra de Deus é em Gênesis, a partir do capítulo 34, ele aborda a vida de José, filho de Jacó. E trata aqui de José como um homem com um propósito. Você tem um propósito? Cada um de nós temos um propósito. Qual o seu propósito? Logo no início, Deus mostra o propósito para José. Ele tinha uma missão, e a missão dele era transbordar na vida da sua família, na vida de nações e ajudar muita gente. E ele aos 17 anos muda a vida dele. A vida dele, que era tranquila, suave, serena, junto com os seus 12 irmãos, e Diná também era aqui dessa família tão abençoada. Já tinha perdido a sua mãe Raquel, e ele era cuidado com muito carinho por José. E ele fez uma capa linda para José, que trouxe muita inveja para os seus irmãos. É uma fase a vida. Temos várias fases. Que fase você está? Em que momento você vive hoje? De muito trabalho, de muito desfrute, de bênçãos ou de dificuldade, de aperto, dias como esse, dias de nuvens, dias de dificuldade, ou dias de prazer, como aqueles ali desfrutando do jet ski, ou da corrida da vida aqui, como eu correndo, cada um numa trajetória, cada um com um propósito. E José, com seu propósito, Deus revelava a ele sonhos. Certa vez ele viu as estrelas do céu, a lua e o sol se inclinando para ele. Ele viu as espigas representando seus irmãos ao seu redor, se inclinando para ele. E era tremendo. Realmente ele tinha um propósito. Deus mostrou a ele esse propósito. E ele marchou exatamente conforme o que ia acontecer na sua vida. Após esses fatos, seus irmãos tramaram contra ele. E no campo, quando eles estavam trabalhando, José é enviado até eles e é jogado numa cisterna sem água, e ali jurado de morte pelos seus irmãos. Porém, Deus tinha um propósito. Não era a morte de José ainda. E eles decidem vendê-lo para uma caravana que passava por 20 moedas de prata. A gente observa aqui sempre sinais apontando também para a missão e o propósito de Cristo. A nossa vida aponta para a missão e o propósito de frutificar, de desfrutar das bênçãos de Jesus aqui na terra. Você precisa estar vivendo conforme Deus tem te orientado, através da Escritura, através dos sonhos e revelações que vêm do alto, que vêm confirmar o propósito de Deus na sua vida. É uma alegria estar no centro da vontade de Deus.
E é exatamente cumprir aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de viver. É difícil curtir ali aquela cisterna, sendo jurado de morte, sendo vendido para uma caravana de ismaelitas e depois vendido de novo para o capitão da guarda de Faraó. E agora ele está mais tranquilo, está em uma casa e ali ele é abençoado e se torna como um secretário, o mordomo principal, o administrador principal de Potifar. E ficou ali aproximadamente 11 anos trabalhando naquela casa. Quantas pessoas hoje trabalham como secretários, como administradores, ou babá, motoristas, de pessoas que são abençoadas, prósperas, ricas. José está trabalhando para um homem rico, próspero, e ele fica mais rico e mais próspero, porque onde José colocava a mão, prosperava, investia o dinheiro. Ele cuidava das finanças, ele cuidava da casa, da arrumação, da organização, do jardim, da fazenda, tudo com José. José era abençoado. Até aqui estava dando tudo certo. Agora vamos avançar. Ele não ganhava um centavo por isso. Fazia isso tudo como escravo, pois ele entendia que um dia ia chegar a sua vez. Mas ele estava sendo tentado pela mulher de Potifar, todos os dias, insinuando a ele, provocando ele, roupas sensuais, tentando de tudo que é forma se deitar com José. José era um homem bonito, inteligente, forte, agradável. É aquela pessoa que todo mundo gostaria de ter perto. Uma pessoa abençoada, cheio da unção, cheio da vocação, que transbordava luz, transbordava amor, paixão por aquilo que ele tinha sido chamado. E ela, a mulher de Potifar, seduz ele, puxa ele quando estão a sós, sem nenhum empregado dentro de casa. Mas José corre, José foge, José não cai nessa tentação. Quantos e quantos homens estão traindo as suas esposas, traindo os seus patrões e se vendendo pelo desejo sexual, pelo desejo momentâneo e perdendo a sua bênção, perdendo o propósito, vivendo distante de Deus, caindo em locais sujos e se contaminando com o pecado. José foge, mas fugindo não quer dizer que ele ia se salvar. A mulher de Potifar chama todos os empregados e diz que foi violentada, foi seduzida, diz que foi molestada por José, que José tentou agarrar ela e ela gritou. E quando ela gritou, ele fugiu, sem conseguir o que ele queria. A mulher diz que José estava tentando seduzir ela. Tudo o que ela fez, agora ela diz que é o contrário. E diz agora a Potifar, primeiro os empregados, como testemunhas, e agora a Potifar dizendo: ó, esse hebreu que você trouxe
estava me tentando há muito tempo e agora tentou me agarrar, me possuir, e eu gritei. E Potifar ficou nervoso, ficou com raiva, esqueceu de tudo que José, testemunho dele, e mandou prender ele, e ele foi preso. Aí ele: agora é o fim de José, vão me matar, eu vou ser esquecido nessa prisão. E na prisão ele é abençoado, ele vira um dos chefes dos presos, um ajudante da prisão que tinha autoridade e organizava os presos, abençoava os presos, pregava para os presos, quem sabe até batizava os presos se converteram. Aquela prisão era uma bênção de Deus, todo mundo que ia parar naquela prisão era abençoado, saía transformado. E numa dessa vez chegou lá 2 homens presos por causa de alguma coisa que aprontaram no palácio. Chegaram lá o copeiro e o padeiro e tiveram sonhos, e José revelou. O padeiro foi morto, mas o copeiro foi devolvido à sua função, e José revelou exatamente o que eles tinham sonhado e falou para o copeiro: lembra de mim quando estiver no palácio. E aí se passaram 2 anos e nada, até que o próprio faraó sonhou. O faraó sonhou e ninguém conseguiu, os magos, feiticeiros, revelar o sonho de faraó. E aí o copeiro: lembra de mim. Parecia até um sinal do que ia acontecer na cruz, quando um dos assaltantes que estavam na cruz, morrendo com Cristo, disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Agora José fala: lembra de mim quando precisar, eu estou aqui pronto, porque eu sei que Deus tem um propósito, Deus tem algo grande para mim. E aí da prisão, imagina, o cara estava preso, 2 anos preso, e ele sai da prisão para revelar o sonho de faraó, dizendo: ó, o mundo todo vai passar por uma grande fome. Esse teu sonho fala de 7 anos. 7 anos de muita pobreza, muita fome, muita miséria. Dias difíceis vão vir, e a gente precisa se preparar, porque também esse sonho fala de 7 anos de muita fartura, e precisamos nos preparar para esses 7 anos, guardar, armazenar comida, dinheiro. Vamos aumentar os impostos em meio à prosperidade, vamos acumular muito dinheiro, porque em 7 anos nós vamos enriquecer mais, devido à pobreza das pessoas, das nações, virão até nós e ficarão nas nossas mãos. O dinheiro deles vão para nossas mãos. É o momento de se preparar para esses dias difíceis. Você já se preparou para esses dias difíceis? Às vezes a gente está vivendo um tempo bom, de abundância, e não percebe que o dinheiro é momentâneo, é passageiro. Dinheiro, riqueza, é passageiro. A nossa vida aqui é tão ligeira. Me lembro quando estava na escola. Agora tudo passou, eu lembro da minha infância. Tudo é uma fase e a gente tem que aproveitar. Me lembro quando corria aqui todos os dias, fases. Hoje estou voltando aqui, bênção de Deus. Mas tudo é uma fase. Mas a gente não pode parar de transbordar na vida dos nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos. O transbordo da palavra, ser agradável, ser testemunha daquilo que Deus tem feito. Então, se está vivendo um tempo bom, de prosperidade, de avanço, quando vier dias ruins, não blasfema contra Deus, não culpe Deus pelos dias ruins.
Guarde a sua fé, alimenta a sua fé, aumenta a sua fé através da palavra. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Viva intensamente, mas transbordando daquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque tudo passa, passageiro, fases, transições, ciclos, vêm e vão. E a nossa vida vai passando ligeiramente. E as fases são temporárias. Da prisão aqui, em 24 horas, após revelar o sonho, o faraó fala, não tem nenhum homem tão inteligente, tão sábio, tão forte como você, José. Já que você revelou esse sonho para nós, cuida da gente. Cuida da gente. Cuida da gente. Tem uma pessoa que cuida da gente, que esteja organizando, provendo todas as coisas. Sabe quem é essa pessoa? Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é os governantes, os prefeitos. É o próprio Deus. Cuida de tudo. Ele provê o nosso alimento, provê a saúde que precisamos. Ele é todo poderoso, é o Shaddai. Ele é o Jeová Nissi, aquele que provê todas as coisas. Precisamos estar atentos e viver a vida sem murmurar, sem reclamar, aproveitando. Aproveita a tua cisterna, aproveita a prisão, aproveita o momento que for colocado ali como o governador do Egito, só abaixo de Faraó, com um sinete no seu dedo para carimbar as leis, para carimbar acordos, para designar funções de liderança, para abençoar outras pessoas. José abençoou outras pessoas, inclusive a sua família. A família dele estava passando no desespero. Sabe aqueles sonhos todos que José teve no início? Agora está se cumprindo. Em meio a essa crise, a essa fome, Jacó diz que ouve que no Egito tem comida, fartura, e ali tem fome e miséria. Então ele arrecada dinheiro e manda seus 10 filhos para o Egito comprar alimentos e trazer provisão para a Canaã. E eles vão. E quando chegam lá, eles se inclinam a José, mas eles não sabem que é José. José tá bonito, cordão de ouro, sinete no dedo, anel, tá irreconhecível, já casado, já com 2 filhos, Manassés e Efraim, tá vivendo um tempo maravilhoso, de bênção, mas quanta coisa ele passou, quanta dificuldade ele passou, e ele continuou firme, resistiu, resiliente, forte, compreensível, não desistiu. Não desista, seja forte. Dias ruins vão passar, a tempestade vai passar, mesmo que a água venha sobre você, ela não vai te levar para as correntezas do mar. Vai virar o tempo, vai vir o sol da justiça, vai vir o brilho do Senhor sobre você, as bênçãos de Deus vão novamente brotar e você vai viver fases maravilhosas, cada fase te dando força, te dando maturidade, disciplina, honra para viver e desfrutar de tudo que Deus tem nos dado, até a despedida.
a despedida de nossos queridos familiares. Não é fácil o luto, mas tudo nessa vida deve ser vivido. Chora, clama, pede a Deus para Ele renovar suas forças, consolo de Deus, e segue em frente. A pessoa que partiu para a glória, que partiu para o Senhor, que viveu aqui junto do teu lado, foi bênção de Deus enquanto esteve com você. Por isso, não desista, continue firme, continue caminhando, continue forte. Isso vai te fortalecer, vai te dar experiências abençoadas. Deus é bom demais, não desista. Agora José tem tudo para se vingar de seus irmãos que jogaram ele na cisterna e venderam ele para os ismaelitas, que venderam para o Egito, que foi morar na casa de Potifar, que depois foi preso injustamente e que depois revelou o sonho do copeiro, do padeiro, do faraó, que levou a ele se tornar o governador do Egito. E agora ele tem autoridade para prender quem ele quer. E ele fala: vocês estão vindo aqui como espiões. Bota uma pressão. Ele bota uma pressão nos irmãos. Começa a perguntar: quantos irmãos você tem? Ele fala: ó, somos em 12, mas um já partiu para a glória. Partiu nada, estou aqui, mas ele não fala nada. E ele fala: ó, Simeão vai ficar aqui conosco e vocês voltem, porque eu quero ver Benjamim. Benjamim é o irmão dele. Quando Benjamim nasceu, a sua mãe morreu. No parto, Raquel morreu. Foi muito difícil, mas eles tiveram que avançar, ressignificar e entender que Deus sempre tem um propósito. Não podemos voltar atrás. Vamos avançar na doença, na saúde, na escassez, na fartura. A vida deve ser aproveitada e a gente precisa cuidar da nossa família, cuidar da gente. Nós precisamos cuidar da gente. Saúde, cuida da sua saúde, faça os exames que você precisa, exame de sangue. Precisamos estar atentos aos sinais que o nosso corpo vem mostrando. Tira o açúcar, para de comer gordura, vai fazer um exercício físico, cuida da sua vida espiritual, leia a Bíblia, ore, sonhe com Deus, sonhe com os planos de Deus. Peço: Senhor, eu quero sonhar com o meu propósito. Senhor, me dá sabedoria e inteligência para governar a minha casa, para ser útil na minha casa, para ser próspero na minha vida. Assim como o Senhor prosperou José, prospera a minha vida, a minha casa. Me dá saúde para viver os teus planos, o teu propósito. Eu não quero ser escravo de nada, nem do dinheiro, nem do trabalho. Não quero ser ganancioso, não quero ser orgulhoso, não quero ser vaidoso. Eu quero viver os teus planos, Deus. Cuida de mim. Cuida de mim. Cuida do meu coração. José tinha tudo para se vingar, mas não. Ele não se vingou. Ele ajudou a sua família. Ele contou quem ele era. E os seus irmãos se reconciliaram com ele. Voltaram a viver como uma família agora no Egito. Toda a família foi para o Egito. Ele reviu seu pai, que estava destruído quando soube que ele tinha morrido
Jacó ficou em uma depressão profunda, triste demais e nada o consolava. E agora ele vê José vivo e descobre que os seus irmãos mentiram, enganaram, dizendo que ele tinha morrido. Mas ele abraça seu filho como se ele tivesse ressuscitado. Ele abraça seu filho novamente, como uma esperança nova na vida. Que bênção! Tem pessoas que a gente gostaria de abraçar de novo e já partiram. Mas tem outras que a gente pode fazer isso em vida. Mas só que o orgulho, às vezes, deixa a gente duro, preso, bloqueado com os nossos sentimentos ao ponto de a gente não amar e não ser amado. Perdoe, independente do que a pessoa fez com você, libera o perdão, libera essa pessoa na sua vida, tira ela e vai viver o novo de Deus. Deus é contigo. Deus te abençoe tremendamente. Deus jamais vai te abandonar. Que Deus te abençoe. Se gostou da mensagem, curte e compartilha. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.